Me diz aí, você sabe o que é legado? Legado é a mesma coisa que herança? Os dois são a mesma coisa ou é diferente? Bom, é isso que nós vamos conversar nesse vídeo, sobre legado. É uma palavra que eu confesso que quase não tenho mais ouvido falar sobre isso, né? Era tão comum na minha juventude, na minha adolescência, até na minha fase, vamos dizer assim, adulta, né? Ouvir essa palavra ali, coisa e tal, vamos dizer assim, no começo da minha fase de vida adulta, né? Era comum a gente ouvir isso, né? Legado, questão de legado. Eu já estava para gravar esse vídeo tratando-se desse assunto e é muito bom quando Deus realmente direciona a gente, né? Esses dias atrás eu estava lá no trabalho, aí chegou um rapaz de moto, né? Que é o professor de educação física lá da academia do condomínio, e estava escrito na camisa dele atrás assim, legado. Era uma camisa preta, igual essa que eu estou vestindo. Não tinha nada escrito na frente, só tinha escrito atrás, legado. Então, assim, tive fazendo uma busca, né? Dando uma olhada aqui nos dicionários, né? Online. E legado, né? E herança tem a ver. Porém, há uma diferença entre um e outro, né? A questão da herança, ela é bem objetiva, bem direta, as questões físicas, materiais, entendeu? Por sucessão direta, né? Os herdeiros diretos da pessoa que deixou ali os bens materiais, né? Então a herança trata-se única e exclusivamente disso. Legado tem a ver também com a herança material, mas quando ela não está ligada aos herdeiros diretos, né? Quando a pessoa opta por escolher alguém que não é o seu parente direto, o filho, ou a esposa, ou o marido, enfim, alguém que não é pela sucessão natural, né? Mas ele escolhe deixar algum bem material para essa pessoa, então se coloca como legado. Mas a palavra legado se diferencia da herança no sentido de que legado ela tem essa amplitude, né? Ela é mais ampla, ela tem a possibilidade também de você trabalhar algo que não é material, né? Você deixar algo que não é material, né? Deixar, assim, princípios e valores morais e éticos, né? Habilidades profissionais, entendeu? Que você pode passar, conhecimento que você pode passar para a pessoa, né? Então, o legado, por isso que quando se fala de algo que não é material, se utiliza mais a palavra legado, entendeu? Porque ela tem essa ambiguidade, né? Ela serve tanto para a questão material quanto para a questão imaterial. Entendeu? Então, como ela tem essa diferença da herança, então, quando se fala de algo imaterial, né, de você passar valores e princípios morais e éticos, de você passar conhecimento, de você passar habilidades profissionais, se usa mais a questão da palavra legado. E aqui eu vou contar historicamente, né? Vou falar de legado assim de uma maneira histórica, né? Mas assim, a partir do que eu vivi, né? Então eu começo com meus pais, com certeza, né? Dou graças a Deus, louvo a Deus pelos pais que eu tive, né? Foram pessoas assim simples, né? Na questão do conhecimento, né? Mas de conhecimento prático, muitos sábios, né? Do que realmente importa para a vida. E eles deixaram, né? Para mim, para os meus irmãos, esse legado, né, muito importante de sermos pessoas honestas. Aliás, o mais importante de tudo, o melhor legado que meus pais deixaram, né, para mim, para os meus irmãos, é saber que existe um Deus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E esse foi o principal legado que eles deixaram para mim, né, e para os meus irmãos. E, consequentemente, deixaram um legado de que nós devemos ser pessoas honestas, corretas, pessoas de bom caráter, entendeu? Pessoas que levam a vida a sério, pessoas que respeitem as outras pessoas, entendeu? Pessoas que trabalhem com empenho, com dedicação de obter um bom resultado, entendeu? Questão de ser solidário, entendeu? Do cuidado e do carinho que eles tinham com a gente, né? Do amor que eles tinham pra gente, da questão do estudo, do conhecimento, né? A minha mãe, depois que a gente cresceu um pouco, a minha mãe
ela só tinha até a quarta série, então depois que a gente cresceu um pouco, eu e meus irmãos, ela foi fazer o ginásio, ela completou então o ginásio, fez até a oitava série, e o meu pai, aí a gente já adolescente, eu e meus irmãos entramos ao mesmo tempo, né, na época se chamava segundo grau, e o meu pai entrou para estudar o segundo grau junto com a gente, né, e aí minha mãe já estava apresentando aí algumas dificuldades mentais, e a gente adolescente, não trabalhava, mas mesmo assim o meu pai, à noite, né, meu pai trabalhava e à noite ele ia fazer o segundo grau e ele era aprovado direto, né, não ficava nem sequer de recuperação. Então meus pais deixaram esse grande legado para mim, né, de Deus, né, da fé em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, do amor, carinho e respeito, de sermos boas pessoas, competentes, honestas no que fazemos, entendeu? Solidárias, e de se aplicar no estudo e também no trabalho, né? E lidar com as pessoas com carinho e com respeito. O segundo grande exemplo que eu tenho de legado da minha vida é no McDonald's. Eu trabalhei no McDonald's em 1988, né, no McDonald's. Foi o primeiro McDonald's do Barra Shopping, aquele que era embaixo, aqui no Rio de Janeiro, né? Estou falando aqui do Rio de Janeiro, município. E eu trabalhei no McDonald's e quando eu fui, né? Quando eu comecei assim, no primeiro dia, quando eu entrei para trabalhar, né? Eu tive essa visão, né? Hoje eu sei que era Deus já direcionando. Então, quando eu entrei ali para trabalhar no primeiro dia, vi toda aquela estrutura, aquelas coisas funcionando. Eu tinha 17 anos, né, na ocasião. E você está uniformizado e ver tudo aquilo funcionando de forma sincronizada, entendeu? Então ficou um legado muito grande para mim do McDonald's, da questão de que as coisas não acontecem por acaso, né? O sucesso não é por acaso, né? A gente tem que se esforçar, a gente tem que se empenhar, a gente tem que estudar, a gente tem que estar sempre buscando melhorar, entendeu? Tem que pensar no processo, tem que pensar como as pessoas vão trabalhar, buscar a melhor forma de executar aquilo que você está fazendo, entendeu? Sempre se pode melhorar, entendeu? E uma coisa também muito importante, a pessoa não chega a gerente no McDonald's se ela não aprender todas as funções, entendeu? Que eu acho isso fundamental. Porque às vezes as pessoas atingem um cargo de liderança, de gerenciamento, de administração, mas não conhecem as camadas até chegar nele, entendeu? E acaba se perdendo e tomando decisões erradas. Então esse legado que o McDonald's deixou para mim, entendeu? Trabalhe com seriedade, trabalhe com empenho, tenha visão, entendeu? Dedicação, respeito às pessoas, entendeu? O McDonald's é uma empresa que respeita as pessoas. É claro, há falhas, há erros, acontece em todo lugar. Mas eles são focados, entendeu? Em respeitar o funcionário e respeitar os seus clientes e está sempre buscando fazer o melhor e desenvolver o seu processo cada vez de forma eficiente e eficaz. Um outro grande legado para mim também foram meus amigos, né? Amigos de juventude, de adolescência, de juventude, no qual a gente formou uma banda, né? Uma banda de rock and roll, e eu já disse isso aqui em outro vídeo. Mas houve um momento, né, que eu estava com um comportamento assim muito duro, muito inflexível, né, muito rígido, né, e por muitas vezes eu respondia assim com grosseria, né, sendo grosseiro. E, poxa, a gente estudava junto, as nossas namoradas eram incomuns, a gente tinha banda juntos, né? Então, naquele momento, eu convivia com eles mais do que eu convivia com a minha família. Mas aí, uma vez, a gente, numa reunião, né, ali a gente se encontrou para decidir as questões da banda, né, e tudo. E ao terminar a reunião, eles dois, né, o Max e o Wilson, né, o Max e o Wilson, vieram conversar comigo, né, se aproximaram de mim de forma tranquila, serena, e falaram assim, pô, André, né, na época meu apelido era PF, falaram assim, poxa, cara, a gente queria conversar com você. Falaram de forma tranquila, serena. Eu falei, não, tudo bem, ué, pode falar. Eles falaram assim, cara, você tá muito chato. Você tá muito chato, cara. Entendeu? E aí começaram a falar assim, mas eu senti que eles estavam falando com amor. Entendeu? Era com amor. Ele assim, pô, cara, você tá muito chato, cara, você tá brigando muito, entendeu? Você tá muito intransigente, você tá agredindo muito as pessoas com as palavras, entendeu? Então, assim, a gente queria que você mudasse, cara, entendeu? Senão você vai dar um gelo.
Então, mais uma vez, né, hoje eu tenho a consciência disso, naquela ocasião eu não tinha, já era Deus ali cuidando de mim, né, usando os meus amigos para cuidar de mim. Mas assim, de forma prática, eu vi o que é realmente, eles deixaram esse legado para mim, né? Eles ainda estão vivos, eles estão aqui, né? Eu estou falando, mas como a gente está falando de legado, né? Nessa situação, eles deixaram um legado para mim, que é o que é ser amigo de verdade, entendeu? Porque, assim, do jeito que eu estava sendo para eles, eles podiam simplesmente virar as costas e acabou, vamos deixar esse cara para lá, entendeu? Mas não, por quererem a minha amizade, por me amarem como amigo, né? E quererem que eu me torne uma pessoa melhor, eles vieram conversar comigo. Então eles deixaram esse legado do que é realmente a gente amar de verdade. Entendeu? Um amigo é ser sincero, é verdadeiro e honesto, é você ter a coragem e falar com amor, entendeu? Que a pessoa precisa mudar. Mesmo que isso a pessoa contrarie a pessoa, que ela não goste exatamente naquele momento. O que não aconteceu comigo, graças a Deus, eu entendi, né, através das palavras dele, que eu tinha que mudar e eu busquei mudar. Comecei a ler livros nessa direção que me ajudou muito, entendeu? Ajuda até hoje. Outro legado muito importante foi dos esportes. Né? Meus pais, desde cedo, colocaram, eu acho que tinha 6 ou 7 anos, comecei a fazer judô, né? Eu e meus irmãos. Então, assim, o legado, né, foi muito importante isso, também de alimentação, né? Meus pais, a gente comia muita fruta, legumes e verduras, refrigerante quase nada, só em ocasiões assim especiais, vamos dizer, né? Aniversário, Natal e fim de ano. E eles colocaram desde cedo a gente para praticar esporte, né? Então, o legado do esporte é dedicação, né? O legado que o esporte deixou para mim, né? Comecei com judô, mas depois fiz natação e atletismo também, né? Cheguei a competir no judô e no atletismo, na natação não. Então, o esporte deixou esse legado, né? Esse legado de foco, objetivo, resiliência, determinação e também de se cuidar da saúde e da mente. E o maior legado de todos, que é do meu Senhor Jesus Cristo, entendeu? Que deixou a sua glória por amor ao Pai e por amor a nós, veio até nós, na terra, foi totalmente fiel e obediente ao Pai. E por nós, por amor ao Pai, por amor a nós, se entregou na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Morreu no nosso lugar. Para que nós, somente através dele, o único e suficiente Salvador, pudéssemos ter nosso pecado perdoado, sermos salvos e voltarmos a viver em comunhão com Deus. O maior legado de amor e obediência para a humanidade. Ele morreu, ele se entregou para salvar a humanidade. Todos aqueles que nele creem e confessá-lo como o único e suficiente Senhor. Um abraço a todos. Esse é o vídeo legado. Vou fazer um outro vídeo legado mais focado na família. Valeu, fiquem com Deus. A paz de Jesus Cristo.